De janeiro a abril deste ano, o Conselho Nacional de Justiça visitou 33 unidades prisionais femininas e criou o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes. Antes da ação do Ministério Público Federal, o tempo de espera para sair o resultado das perícias e conceder ou manter o benefício do INSS em Sergipe chegou a ser de 4 meses. Desde o início da greve dos caminhoneiros aqui em Brasília, nós tivemos uma redução de 50% nas vendas, no mínimo. Mas e se uma pessoa vende o carro para uma agência e na hora de revender o veículo, a loja não faz o comunicado? O estabelecimento tem alguma responsabilidade sobre isso? Boa tarde. Boa tarde. Detentas grávidas ou lactantes e os recém-nascidos que ainda estão nas penitenciárias brasileiras vão receber atendimento e cuidados padronizados. A determinação é do Conselho Nacional de Justiça, que criou um cadastro nacional dessas presas após verificar as condições em 33 estabelecimentos prisionais. A partir das visitas, a presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, determinou a criação do Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes e a elaboração de um protocolo de recomendações ao sistema prisional para que haja cuidados padronizados às detentas gestantes, lactantes e de seus recém-nascidos. De janeiro a abril deste ano, os estabelecimentos penais femininos tinham 212 mulheres grávidas e 179 que ainda amamentavam. Nas vistorias, se percebeu que algumas unidades não possuem áreas diferenciadas para grávidas e lactantes. Não há médicos de plantão para um atendimento de emergência e nem equipamentos específicos para a saúde da mulher. O CNJ esteve em presídios de 25 estados e do Distrito Federal. A única exceção foi o Amapá, que não tem detentas grávidas nem lactantes. O levantamento mostrou que há 184 bebês entre 6 meses e 1 ano nos presídios brasileiros. O tratamento para as detentas e os filhos é diferente dependendo da penitenciária, o que reforça a importância de que sejam adotados procedimentos padrões. A ministra Carmen Lúcia, ao perceber a existência de recém-nascidos sem a certidão de nascimento e sem a devida imunização, determinou a imediata regularização dos documentos dos bebês e das vacinas necessárias. Entre as recomendações está a realização de pré-natal, infraestrutura mínima para a saúde da mulher, cuidados com a saúde dos bebês de presas nos cárceres, obrigatoriedade do registro dos filhos de grávidas em estabelecimentos penais e a exigência da presença de um juiz da Vara da Infância e da Juventude nas unidades prisionais que estiverem abrigando bebês de detentas. As visitas representam uma ação inédita do Poder Judiciário e têm o objetivo de evitar a violência contra a mulher. Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de contrato da Telebrás para a exploração de satélite. E o repórter Rafael Oliveira, ao vivo, tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Rafael, boa tarde. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. A decisão foi da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O pedido de suspensão de liminar havia sido apresentado pela União contra uma decisão da Justiça Federal que determinou a suspensão de contrato entre a Telebrás e a Viasat, visando a exploração de uma nova tecnologia por satélite, a chamada capacidade de banda K. O governo federal argumentou que a união entre as duas empresas resultaria num aumento de 10 vezes na velocidade da internet. Mas a ministra Carmen Lúcia explicou na decisão que a legalidade da contratação direta da empresa estrangeira, no caso a Viasat, ainda será apurada. E destacou que nenhuma empresa pública pode deixar de observar os princípios da livre concorrência, da legalidade, moralidade e impessoalidade. Rafaela, esse caso ainda será julgado pela Justiça Federal. Volto com você. Obrigado pelas informações, Rafael. E ficou para o segundo turno a definição do novo governador do Tocantins. Carlesse foi o mais votado nesse domingo, com 30% dos votos válidos. Já Vicentinho teve 22%. Os candidatos Mauro Carlesse, da coligação Governo de Atitude, e Vicentinho Alves, da coligação A Vez dos Tocantinenses, irão disputar o segundo turno no Tocantins. A eleição será no dia 24 de junho. No último domingo,
mais de 1 milhão de eleitores estavam aptos a votar. Desse total, mais de 700 mil compareceram às urnas. Houve uma abstenção de 30%. E das quase 5 mil urnas distribuídas nas mais de 3.700 sessões, apenas 10 urnas precisaram ser substituídas. Cerca de 200 militares do Exército foram acionados para auxiliar na segurança de todo o processo eleitoral. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV. Os dois foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Federal em Sergipe consegue, na Justiça, diminuir o tempo de espera das perícias do INSS. Agora, o tempo máximo de atendimento é de 45 dias a partir do agendamento dos beneficiários. Antes da ação do Ministério Público Federal, o tempo de espera para sair o resultado das perícias e conceder ou manter o benefício do INSS em Sergipe chegou a ser de 4 meses. Agora, com a decisão da Justiça, esse prazo deve ser de no máximo 45 dias. Caso a perícia médica não seja feita dentro desse período, o INSS é obrigado a conceder ou manter o benefício em caráter provisório, depois de passados 45 dias. A decisão determinou ainda que sejam pagos os valores retroativos dos dias de espera do resultado da perícia. Se depois for comprovado que a pessoa não tem o direito, o benefício poderá ser suspenso. E agora, olha só, filho usa procuração passada pela mãe para transferir para si mesmo boa parte da empresa da família. O caso foi julgado pelo STJ, que anulou a transferência das ações. Os ministros da terceira turma do STJ declararam nula a transferência de mais de 59 mil ações ordinárias nominativas que o filho, também procurador da titular da empresa, havia passado para o nome dele. De acordo com o processo, a mulher constituiu o filho como procurador. No documento, ela dava a ele poderes para representá-la em repartições públicas, prestar declarações e receber dinheiro em seu nome. Mas em 1993, o homem usou a procuração para transferir para o nome dele uma parte das ações da empresa. Ao descobrir a alteração, a mulher recorreu à justiça contra o filho e a empresa para anular a transferência, pois o procurador não tinha poderes para fazer esse tipo de mudança. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu que o negócio foi feito desobedecendo as regras do Código Civil e declarou a nulidade da transferência. A empresa recorreu ao STJ, onde alegou que a mulher e o filho agiram com dolo recíproco e se defendeu dizendo que foi induzida em erro quanto à legalidade da transferência das ações. Na terceira turma, a ministra Nancy Andrighi explicou que a procuração que tornava o filho procurador da mãe dava-lhe poderes de administração, o que torna necessária a procuração com poderes especiais e expressos para a prática de atos como alienação e hipoteca. Com base no processo e no julgamento do Tribunal de Justiça Gaúcho, a ministra entendeu que a transferência de ações foi feita pelo procurador sem que o instrumento de mandato lhe conferisse poderes especiais. A ministra considerou ainda que a empresa agiu com descuido, pois nem sequer conferiu a documentação apresentada pelo procurador. A turma acompanhou o voto da ministra Nancy Andrighi e declarou nula a transferência das ações da empresa. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Projeções de economistas apontam prejuízo de 75 bilhões de reais com a greve dos caminhoneiros. Paralisação dos caminhoneiros deve afetar até o crescimento do produto interno bruto, segundo previsão dos especialistas. O governo do Distrito Federal sancionou lei que prevê penalidades mais severas para quem maltratar animais. Quem for pego agredindo o bicho de estimação perde a guarda dele e pode pagar multa de até 40 salários mínimos. Edu é um cãozinho em fase de recuperação. Ainda manca e apresenta diversos traumas psicológicos. A Polícia Ambiental, assim que fez a apreensão, me pediu ajuda para que ele pudesse receber o tratamento veterinário adequado. Estava com anemia, estava com uma série de lesões na traqueia, está com 2 fraturas, inclusive que ele será operado amanhã.
não é para menos. O Edu era maltratado pelo dono. Neste vídeo, ele aparece sendo arrastado por uma corda amarrada no pescoço. As imagens são chocantes. O animal foi surrado até desmaiar. Parece até que está morto. O motivo? Teria comido uma galinha do puleiro. O crime foi em uma zona rural próxima a Brasília. O cachorrinho foi resgatado pela Polícia Ambiental. A Ana Paula foi a responsável pelo acolhimento dele. Além das sequelas físicas, que a maioria dos animais trazem, tem as sequelas emocionais. O Edu, por exemplo, ele detesta coleira, ele tem muito medo de contato humano, ele tem muito medo de homem. Qualquer coisa que prenda no pescoço dele, ele entra em pânico. Então eu falo que às vezes curar as feridas é fácil, do corpo. Agora da alma demora um pouco mais. De janeiro a março, 41 ocorrências de maus-tratos a animais foram registradas nas delegacias do Distrito Federal. Em comparação com o mesmo período do ano passado, 19 casos a mais. Diante dos números crescentes, o governo de Brasília sancionou legislação que prevê penalidades mais severas para quem comete esse tipo de crime. A nova lei especifica detalhadamente o que são os maus-tratos, pune os agressores e protege os animais. O objetivo é fazer com que bichinhos como o Edu nunca mais sofram com a maldade dos seres humanos. A legislação observa que os animais são capazes de vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão, amor, alegria e raiva. Por isso, quem for pego ao maltratar um animal pode receber multa de até 40 salários mínimos, além da perda da guarda. E a violência não é apenas contra bichos de estimação. Agora, nós estamos com essa clareza nesse ato normativo, deixando claro o que é crime, e a lei detalhou exaustivamente todos os casos de crime, envolvendo aí a relação entre o homem e os animais, e nesse processo nós acreditamos que é um avanço muito grande para a legislação ambiental no Distrito Federal. Projeções preliminares de setores da economia mostram que a paralisação dos caminhoneiros gerou perdas de mais de 75 bilhões de reais em todo o Brasil. Rafaela, e os prejuízos ainda podem aumentar mesmo após o fim do movimento. Aos poucos, os produtos voltam às prateleiras, mas os supermercados contabilizam 2 bilhões e 700 mil reais em prejuízos. Para os distribuidores de combustível, as perdas já atingem 11 bilhões e meio de reais. Já o setor da indústria da construção deixou de gerar até agora 3 bilhões e 800 milhões de reais e vai precisar de 2 a 3 semanas para retomar totalmente as atividades. Os segmentos do comércio e de serviços também ficaram prejudicados. Deixaram de faturar aproximadamente 27 bilhões de reais. Desde o início da greve dos caminhoneiros aqui em Brasília, nós tivemos uma redução de 50% nas vendas, no mínimo. Isso afetou muito, porque a gente vinha num crescimento em torno de 3%. Isso parou tudo, o Brasil ficou voltado todo para essa paralisação. E as pessoas não sabiam se amanhã ia ter gasolina, se ia ter carne, se ia ter gás. Muitas pessoas não vindo trabalhar, o consumidor sumiu da rua. Diante desse cenário, especialistas acreditam que até o crescimento do produto interno bruto deva ser afetado e menor do que o inicialmente esperado para 2018. O número, que era próximo de 3% no início do ano, agora chega a 2%. Com a paralisação, alguns voos foram cancelados. Esta jogadora de basquete de Brasília tinha um torneio em Foz do Iguaçu, no Paraná, que foi suspenso. Os organizadores tiveram receio de que os atletas não tivessem como se deslocar dentro da cidade ou ficassem impedidos de voltar. Existe um calendário das competições e provavelmente para remarcar essa data pode atingir outras competições, coincidir com outras datas de outras competições. Então, esse torneio a gente não sabe se vai ser realizado ainda esse ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que as 167 unidades produtoras de aves, ovos e suínos tiveram um prejuízo de 3 bilhões de reais. Além disso, perderam 70 milhões de aves mortas por falta de ração. E a cadeia produtiva da pecuária de corte deixou de movimentar entre 8 bilhões e 10 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne.
Os produtores de leite perderam R$1 bilhão, parte disso com o descarte de mais de 300 milhões de litros de leite. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que os produtores, em geral, devem levar de 6 meses a 1 ano para se reestruturarem. O resultado de tudo isso foi um aumento nos preços dos produtos que assustou os brasileiros. A batata e o tomate, por exemplo, tiveram reajuste de mais de 100%. E em alguns postos de combustível, além das filas quilométricas, a gasolina chegou a ser vendida por R$ 9,99. O cenário fez com que boa parte dos brasileiros relembrassem da década de 80, quando era comum cena de desabastecimento nos supermercados e o descontrole de preços dos produtos. Os prejuízos monetários ainda vão ser calculados durante esse período, né? Nós tivemos assim uma entrada muito baixa de algumas mercadorias, em especial essas mercadorias que estão mais distantes do Distrito Federal, porque a produção local do Distrito Federal entrou normalmente aqui. Tanto é que folhagem, produtos que nem abobrinha, chuchu, tiveram até os preços mais baratos, porque não teve queda da entrada delas aqui. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o cientista político Flávio Testa, a quem, antes de mais nada, agradeço muito pela participação aqui conosco. Professor, eu lembro dos tempos de colégio, nós já ouvimos falar a respeito da situação diferente do Brasil em relação a outros países, do ponto de vista do transporte ferroviário e a opção pelas rodovias que caracterizaram toda a segunda metade do século XX no Brasil. O preço pago por isso foi demonstrado agora? Sem dúvida alguma, as nossas decisões históricas contribuíram para essa crise atual. Se nós fizermos uma leitura histórica, Cadu, você vai se lembrar desde o dilema do Mauá, com tentativa de colocar as ferrovias em andamento, e não foi à frente por conta da sua disputa política com o imperador e seus assessores. Mais à frente, com Juscelino Kubitschek. O seu projeto de 50 anos e 5 foi baseado na indústria automobilística. Ela foi o carro-chefe desse modelo de desenvolvimento econômico. E, obviamente, que o lobby da indústria rodoviária, da indústria automobilística e da própria Petrobras e seus aliados fizeram com que o Brasil se tornasse bastante dependente da estrutura rodoviária e da indústria automobilística. Agora, essa greve teve de tudo, né? Nós vimos lockout, revolta, violência, mas ainda assim a greve ganhou o apoio popular, né? Nós vimos em várias pesquisas, todos os cenários, inclusive as pessoas ajudando, levando comida, né? Participando ali, dando apoio a esses grevistas. A que o senhor atribui isso? Veja, há uma sensação de mal-estar enorme na sociedade brasileira que vem de muito tempo. Ficou muito evidenciado com aquela crise de 2013, 2014, né, quando houve uma verdadeira revolta popular contra o aumento de 20% dos ônibus, e dali houve uma aceitação daquela bandeira e se disseminou em todo o Brasil. Eu acredito que, nesse caso específico, também a população se solidarizou com a questão dos caminhoneiros, não dos grandes empresários dos caminhões, nem das associações, mas são 150 mil autônomos, pessoas que estão numa situação dificílima. E o brasileiro não faz muito uma leitura do que está por trás desse jogo. Ele vai muito emocional. E agora o próprio ministro da Secretaria de Segurança Institucional disse que, já que houve tanto apoio popular assim, que a população também pague o ônus por esse apoio. É uma coisa muito contraditória, né? Nós tivemos diversas situações em que houve uma capacidade de mobilização muito rápida da população brasileira, por exemplo, 2013, mas, ao mesmo tempo, e parece que isso se repete agora, nós temos essa rápida mobilização, mas também depois tudo se dilui e vira fumaça. O que explica isso? Essa é uma característica da nossa sociedade, da nossa cultura. Temos vários estudos sociológicos mostrando sobre isso, e eu destaco entre eles Cidadania Pequena e Cidadania Menor, do ilustre sociólogo Pedro Demo, no qual ele demonstra que o brasileiro tem um poder de associação muito evidenciado, de uma forma também diferenciada nas diversas regiões. Ele se mobiliza muito rapidamente, mas também ele se desmobiliza instantaneamente. O que se justifica? Falta lideranças, falta autoridade, falta organização. E não temos no Brasil um projeto de nação definido. Você vê jogos corporativos, interesses muito pontuais e a manipulação da vontade das pessoas que são, na prática, incautas, porque não sabem de fato o que está por trás disso. Nessa greve agora ficou muito evidenciada e algumas análises mais profundas virão à tona nos próximos dias. Agora, quem ganhou e quem perdeu com essa greve dos caminhoneiros, Testa? Na minha opinião, quem ganhou mais foi Pedro Parente, que saiu por cima, vai comandar a BRF, provavelmente vai dolarizar o preço dos alimentos também, né? Vai fazer a sua política. O governo perdeu muito, a Petrobras perdeu muito, a desvalorização das suas ações foi uma coisa significativa, ela pode recuperar, mas perdeu muito, de fato.
E a população vai continuar perdendo, porque ela vai ter que disputar agora a diminuição de preços que já estão estratosféricos, o custo da gasolina. Eu acho que enquanto for mantida essa política de preço da Petrobras, que tem uma lógica em relação à empresa, mas não tem uma lógica em relação ao consumidor nacional, e o governo também não quer abrir mão da sua carga tributária. Eu reconheço que é muito difícil para o governo diminuir os impostos, mas é preciso que se faça uma reforma tributária consistente para que você tenha uma redefinição dessa lógica. E isso não vai acontecer. Então, quem perde mais é a sua população brasileira, que ainda vai ter que reeleger essas mesmas pessoas agora em outubro. Ou não, né? É muito provável que sim, porque as pesquisas estão dizendo que muito pouca renovação vai acontecer. E é bom lembrar, Rafael, que nas últimas eleições houve uma renovação de 43% na Câmara dos Deputados. E o que nós tivemos de mudanças? Pois era exatamente a pergunta que eu faria, que eu pensava exatamente. Eleições. É uma situação muito curiosa, pois nós temos a expectativa de eleições e tem Copa do Mundo agora e parece que a mobilização também não está muito grande. Quer dizer, está difícil prever o que vai acontecer nesse período agora? Sim, está difícil. E recentemente até dei uma entrevista sobre o ânimo do brasileiro em relação à Copa do Mundo. De fato, eu acho que o Brasil está muito desanimado a isso. O 7-1 ainda virou uma tatuagem na história brasileira, assim como a derrota de 1950 ficou marcada no imaginário brasileiro. Eu acredito que vai haver um período agora de calmaria com as festas juninas, depois Copa do Mundo e mais festas juninas ainda, e depois o período pré-eleitoral. Mas nós não sabemos ainda, Cadu, quem é que vai chegar às finais. Com as figuras que estão colocadas aí, os 4, vamos dizer assim, que estão nas quartas de finais, para falar... Os tradicionais, Os tradicionais, é provável que nós tenhamos alguma surpresa entre esses aí. Mas não podemos falar agora, porque, de fato, a campanha formal só vai começar depois de agosto. Voto consciente, temos que escolher bem, pesquisar, né? Isso sem dúvida. Por favor, Cadu. Só ia fazer o comentário. É um caldo de cultura que a gente tem em perspectiva agora, que realmente para o professor tem pesquisa a granel para se fazer no ramo sociológico da ciência política. Não tem a menor dúvida. O Brasil está passando por mudanças culturais muito profundas, mas nós precisamos ter outras mudanças, que são as reformas das instituições e do nosso sistema político e tributário, profundamente. Infelizmente o tempo é curto, né, Cadu? Exato. Obrigada pela participação. Foi um prazer. Obrigado, professor, como sempre. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Eu Consumidor, dicas importantes na hora de comprar um carro usado. Mas e se uma pessoa vende o carro para uma agência e na hora de revender o veículo, a loja não faz o comunicado? O estabelecimento tem alguma responsabilidade sobre isso? E agora uma dica boa, né, Cadu? Na hora de comprar um carro usado, é importante prestar atenção a uma série de detalhes, inclusive no histórico de multas. Pois é, Rafaela, mas e se o veículo tiver multas pendentes, o que deve ser feito? É o que você confere agora no quadro Eu Consumidor. O carro já foi vendido, mas o seu José Ribeiro, antigo dono do veículo, tem uma dúvida sobre as multas que tomou e nunca recebeu. Eu estava em Teresina em 2014 e eu levei 3 multas atuadas pela Prefeitura Municipal de Teresina. Então, eu estou aqui em Brasília até hoje, todo ano eu pego o documento, o licenciamento, mas não consigo emitir essas multas para pagar. José, o mais correto a fazer, caso você tenha alienado, vendido seu carro e ainda estejam pendentes multas, é entrar no site do Detran ou ir à agência do próprio Detran e pedir a multa e pagar. Seria o mais correto, tanto pela questão do carro quanto pela questão de pontuação na sua carteira. E é sempre importante vendedores e compradores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, ficarem atentos. Se não houver nenhuma especificação no contrato de compra e venda, a responsabilidade sobre os débitos é transferida para o novo dono. Quando se transfere um carro, quando se vende um carro, a responsabilidade passa a ser do novo proprietário, ou seja, de quem comprou o carro. É possível, pela via contratual, se estabelecer em quais condições está se dando essa venda. Quem seria o responsável pelos débitos do carro? Mas e se uma pessoa vende o carro para uma agência e na hora de revender o veículo, a loja não faz o comunicado? O estabelecimento tem alguma responsabilidade sobre isso? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, sim. E o comprador pode ir à loja ou até à justiça para não ficar no prejuízo.
A orientação é entrar em contato com a loja, já que por 90 dias ela é responsável por defeitos, vícios aparentes, além de antigos débitos. Também pode ser proposto reembolso ou desconto no valor das parcelas em caso de financiamento. Em casos mais graves, o comprador também pode devolver o veículo, desde que esteja na mesma situação encontrada no momento da compra. Caso não haja solução, o comprador pode buscar a justiça. O Código de Defesa do Consumidor só se aplica a negociações envolvendo agências de veículos. Negociações diretas entre vendedor e comprador são regidas pelo Código Civil. E agora você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no nosso novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Hoje nós vamos ficando por aqui. Bem-vinda de volta, Rafaela, depois do período de licença. E obrigado a você pela audiência e até amanhã. E até amanhã, boa tarde.